Opa, aqui é o Sérgio Sorans e nesse vídeo a gente vai falar sobre projetos para obras de estradas. Vamos começar? Projetos para obras de estradas, parte 1. Só para iniciar a gente vai dar uma definição. Então, o que são projetos? A gente poderia dar a definição de que projetos são as representações gráficas do que deve ser feito na obra nas 3 dimensões, em X, Y e Z. Além de memoriais e relatórios que subsidiaram os desenhos. Porque um projeto ele não surge sem ter elementos, elementos lá do terreno natural, dos ensaios de solo, do existente, né? Do que existe lá no local, para poder subsidiar o início desse projeto. Então, são vários dados que geralmente são compilados em memoriais e relatórios. Então, quando a gente falar em projeto, não é só as plantas, mas também tem os relatórios. Então, essa é uma definição básica. Basicamente, então, para entender um projeto, para poder executar uma obra, a gente tem que ter entendimento e visão espacial. Então, quando a gente fala em entendimento, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento ali, de facilidade de ler e, mais importante do que ler também, interpretar os dados desse projeto. E também visão espacial, porque a gente tem que entender como eles se correlacionam, como isso que eu estou vendo aqui no papel, né, que está desenhado aqui, como que isso vai estar acontecendo lá no local da obra. Então, para isso, a visão espacial. Os projetos, eles podem ser numa obra viária, numa obra de estradas ou numa obra urbana. Ele pode ser uma projeção em planta, visto de cima, né, que é a maneira mais comum de se pensar em projeto, uma projeção vista de cima com uma determinada escala. Ele pode ser também um perfil longitudinal, que nada mais é do que um corte onde a gente fez um corte ao longo do eixo, né, dessa obra, tombou para a lateral e a gente vê aqui como que ele se comporta longitudinalmente. Da mesma forma, se eu fizer vários cortes perpendiculares, né, a esse eixo, eu posso criar seções transversais para vários tipos de projetos, podemos trabalhar com seções. Também temos as seções tipo, que são cortes padrão, não é um corte específico numa determinada estaca, num determinado ponto da obra, mas ele se aplica a um segmento homogêneo. E os projetos padrão, que são detalhes. Né? Para a gente fazer, por exemplo, vai fazer uma boca do lobo, tem que ter um projeto padrão que demonstre os materiais, as dimensões, as especificações, tudo que é necessário para poder construir essa boca do lobo. E, logicamente, vai ter algo variável, que é a sua altura. Vamos dar um exemplo de um projeto padrão. E além das pranchas, né, dos desenhos, também temos os relatórios, que a gente comentou. Temos a nota de serviço, que a nota de serviço é uma tabela. Abrindo um parênteses, né, usualmente é muito mais comum, a gente vai ver isso lá na frente, a nota de serviço, hoje em dia, a maioria dos projetos, ela já é junto com a seção transversal. Então, a gente tem a seção transversal e a nota de serviço do pavimento acabado no mesmo desenho com todos os elementos que são necessários para o entendimento, para a locação, até para os cálculos de área, de volume e tudo mais. Mas, basicamente, né, o fundamento da nota de serviço ele seria apenas uma tabela com esses elementos de cota, de afastamento e tudo mais. E também tem os memoriais e cálculos, relatórios técnicos que a gente já comentou. Então, tudo isso faz parte do projeto. Então, quando a gente falar em projeto, são todos esses materiais técnicos, todos esses documentos técnicos que compõem o nosso projeto. Falando aqui nos tipos de projetos. Nessa apresentação, a gente separou entre parte 1 e 2, né, para não ficar tão extenso, mas a gente vai tentar dar uma boa passada em todos os tipos de projeto que a gente tem numa obra viária. Tanto faz uma obra urbana ou uma obra
rural, né, numa rodovia. Então, a gente pode ter todos esses tipos de projeto, alguns às vezes não vai ter, e depende também do nível de detalhamento do projetista, do nível de detalhamento do projeto que foi contratado pelo órgão que está fazendo a obra. Então, tem obras com mais detalhamento, obras com menos, e o básico ali, pelo menos a geometria, a drenagem, né? Muitas obras, elas têm somente isso. Mas, se a gente for analisar toda a gama de tipos de projetos que existem, que deveriam ter em todas as obras, são esses tipos que a gente vai estar detalhando. E a gente vai ver cada um deles. A gente tem projetos de geometria, né, que vão dizer quais são as dimensões, como que é a geometria dessa obra, né, a largura, os raios de curva, basicamente as características físicas dessa obra. Depois a gente tem projetos de drenagem, onde ele vai tratar da captação das águas pluviais e o destinamento. Projetos de sondagem, né, que necessita de uma sondagem antes de projetar a obra e antes de executar a obra. Os projetos de sinalização e elementos de segurança, para poder detalhar placas, pinturas, e se tem, às vezes, defensa, barreira rígida, e vários outros tipos de elementos de segurança que podem haver. Projetos de geologia / geotecnia, que são os projetos que vão ter mais elementos, né, do solo, do maciço de solo que a gente tem. Também temos os projetos de pavimentação, né, que sem ele a gente não sabe quais vão ser as espessuras, quais vão ser os materiais. Você tem parâmetros para liberação de viga, por exemplo, especificações a ser seguidas. Projetos de terraplenagem. E aqui, abrindo um parênteses, a maioria das obras, né, infelizmente no Brasil, ele não tem um projeto de terraplenagem muito detalhado. O projeto de terraplenagem, na verdade, ele é muito linkado, ele é muito... os fundamentos dele estão muito ligados ao projeto de geologia e geotecnia, né? Até os conceitos, não vamos entrar muito em conceitos aqui, vamos tratar junto, né, geologia com geotecnia, mas basicamente a geologia ela estuda a composição, né, dos maciços, do solo que a gente tem ali, e a geotecnia vai tratar mais do comportamento. Só para ter uma definição muito simplista, né, é muito além disso, mas basicamente tem que ser feita uma boa análise desse solo, dos maciços que a gente tem ali, e isso vinculado com a sondagem. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Mas sem a gente ter um bom estudo de solo, um bom estudo do que a gente tem embaixo, como que a gente vai fazer a nossa terraplenagem, colocar um aterro, né, com muito peso em cima, com uma sobrecarga importante, sem ter feito um bom estudo geológico geotécnico. Mas infelizmente a maioria das obras a gente vê que o pessoal acaba não dando muito valor para esses estudos geológicos e geotécnicos e acaba confundindo o projeto de terraplenagem é só a seção onde mostra ali o aterro, onde fala às vezes sobre volume, cubação, esse tipo de coisa. Então não é só sobre a geometria da terraplenagem, mas também sobre os materiais e o comportamento. Como é que o terreno natural, como é que o solo ali que está na fundação da obra vai suportar um aterro muito alto em cima, sobrecarga e tudo mais. Tá? Então, tem essa deficiência na grande maioria dos projetos, onde pensa-se em terraplenagem somente na geometria, e não deveria ser. Projetos de obra de arte especial, né, que são pontes, viadutos, muros, passarelas, né, estruturas de concreto em geral. Projetos de paisagismo, onde vai estar detalhado ali grama, né, em placas ou em hidrossemeadura ou recomposições de revestimento vegetal, de uma forma geral. Projetos de topografia, que nada mais é do que o plano altimétrico e os elementos, né, de marcos, os elementos todos necessários para poder locar a obra, marcar a obra. E a gente pode listar aqui também projetos de desapropriação, né, não são em todas as obras que tem, mas se houver uma desapropriação, tem que ter um projeto bem detalhado para a gente saber, né, justamente se vai ter uma cerca para ser mudada e tudo mais.
Projetos de interferências, fundamental, um bom cadastro de interferências, né? Antes de sair abrindo escavação lá e acertando alguma rede subterrânea, né? A gente tem também uma deficiência muito grande em cadastros de interferências, mas a existência do projeto já ajuda bastante. Projetos funcionais, a gente vai ver também lá na frente, ele é muito parecido com o projeto de geometria, mas ele não dá tantos elementos assim para alocar a obra, mas ele é mais visual. Inclusive, a maioria deles é lançado um funcional sobre foto. Então, fica bem didático, bem fácil de poder enxergar. E tem projetistas também que a própria geometria já lança sobre a foto e também já fica bem legal. Já tem uma função do funcional também. Eventualmente, podemos ter também projetos de redes de fibra ótica, né, com travessias e tudo mais, e outros tipos de projetos também para ilustrar. Então, parece pouco, mas a gente tem uma gama grande aí de projetos que podem estar nas nossas obras. Vamos dar uma olhada então nos projetos de geometria. Basicamente, num projeto de geometria, a gente listou aqui o máximo assim que a gente vê nas obras. Basicamente uma planta baixa, né? Tem que ter uma planta baixa mostrando ali quais são as dimensões, caimento, raio de curva, o máximo de elementos que você consegue ver vendo a obra de cima. Vai ter um exemplo no próximo slide. Também a gente precisa de um perfil longitudinal, a gente vai ver também bem detalhado como é o perfil longitudinal, para a gente poder entender as rampas, as cotas e tudo mais. As seções transversais, né, que é um corte para o outro lado. Podemos ser uma seção tipo, que trate de um trecho homogêneo da obra. E para início da obra, né, para a gente poder começar a locar a obra, né, depois da gente localizar lá os marcos, a topografia vai ter que marcar o alinhamento do eixo. Então, esse alinhamento, ele tem que ter os elementos de alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical para poder locar todo esse eixo da obra. E os elementos de curva. Esses elementos de curva, muitas vezes na própria planta baixa, muitos projetistas já fazem um quadro ali, dizendo quais são os elementos de cada curva. E se não tem, precisa ter uma prancha também para isso. Mas é fundamental, a gente precisa disso para poder locar a obra. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui para a gente visualizar. Esse é um exemplo de um projeto geométrico. Então a gente vê aqui, alguns elementos, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma obra de arte, um viaduto, a gente tem um dispositivo lá de retorno. Então a gente tem aqui detalhado pista esquerda, pista direita, uma pista duplicada, né, que está sendo feita. A gente tem o eixo de estaqueamento aqui, ó, estaca 620, estaca 615. Então, geralmente, né, estacas a cada 20 metros, a cada 5 metros é escrito aqui, 615, 620, para não ficar muito poluído. Aqui a gente tem elementos como caimento, 2% de caimento da pista. A gente tem um ramo chegando aqui, né? Tem um outro ramo, ó, ramo 700. O estaqueamento dele, estaca 20, estaca 15, taludes, né? Aqui ele está numa situação de corte, então aqui a gente tem uma parte mais alta, então aqui ele está mergulhando para poder encontrar essa outra pista que está mais baixa. Então, vários elementos aí que a gente tem. Larguras, a gente tem aqui a largura pequenininha, mas é 7, aproximadamente 7 aqui. A gente tem vários elementos. E aqui o canteiro central. Então tudo isso ilustrando o nosso projeto geométrico. E da mesma forma, a gente tem aqui o perfil longitudinal. O perfil ele mostra aqui o grade, né? O perfil ele é deformado, então ele tem uma escala na horizontal e outra escala na vertical. Então por isso ele exagera essas curvas, né? Tanto aqui do terreno natural quanto o grade, ele é visto de uma maneira 10 vezes maior em um dos eixos, né? Justamente para poder enxergar mais facilmente, né? Se não fosse dessa forma, se ele fosse uma escala
não vamos dizer real, mas vamos dizer na mesma escala, se a gente tivesse um caimento aqui ao longo desse eixo, desse grade, tivesse, por exemplo, 1 metro de caimento em uma determinada distância, seria muito sutil, né? A gente ia enxergar muito pouco. Então, como ele já trabalha com uma escala 10 vezes maior, a gente enxerga mais facilmente esses desníveis, essas diferenças de cota. Então, por isso ela tem essa diferença de escala. Aqui temos um exemplo também de uma seção tipo. Então, aqui eles pegaram uma seção tipo em tangente, pista dupla. Então, como nesse exemplo é uma pista duplicada, a gente viu lá que a gente tem um canteiro central, lá no meio. Então, todos os trechos que são tangente dessa pista dupla, ele tem essa configuração de canteiro central, a pista de rolamento, né, com o seu caimento aqui de 2%, aí tem um acostamento com um caimento um pouquinho maior, e a questão aqui dos taludes, né? Indica aqui, ó, talude 1:1, tá pequenininho, mas se eu não me engano tá 1,5:1 aqui, né? Uma situação de aterro. E ele não é específico para cada estaca, então por isso que é uma seção tipo. Então se eu tiver, né, esse corte desse lado ou corte do outro lado, ele vai se aplicar essa configuração. Isso vai estar, na verdade, detalhado, bem detalhado, na seção transversal, que geralmente é feita junto com a nota de serviço. Aí vai ter exatamente naquela estaca o que é. Mas aqui é uma seção típica, que pode ser aplicada para uma condição dessa de trechos em tangente. E se tiver aterro, né, se eu tiver aterro dos dois lados, é isso daqui que vai estar configurado lá no aterro. Então isso seria uma seção tipo. Entrando um pouquinho na parte de projetos de drenagem. Inicialmente, antes de ser feito o projeto de drenagem, foi estudada a bacia hidrológica. Então sempre tem um projeto que detalha essa bacia hidrológica. A gente vai ver no próximo slide, né, como que é esse tipo de projeto. Não é um projeto que vai ser muito usado na obra. Na execução da obra você não vai ter que ficar consultando ele. Mas é um projeto que fez parte aí de todos os cálculos, que embasou todo o dimensionamento da obra. E se for feita alguma alteração, alguma revisão do projeto, ele vai ter que ser utilizado como base para essas revisões. Depois a gente tem planta baixa, da mesma forma que a geometria, a gente tem que enxergar de cima e saber qual a configuração, o que tem que estar em cada local, visualizando pela planta baixa. A gente tem perfis de bueiro, né? Tem projetistas que às vezes, em obras, às vezes, loteamento, obras urbanas, no próprio perfil da obra ele lança quando tem travessias. Aí você já enxerga no perfil ali onde tem uma determinada travessia. Né? Já é um elemento importante para você poder localizar, verificar cobrimento. Mas o que é mais usual, principalmente em obras de rodovias, são perfis de bueiro, onde cada bueiro, geralmente alguns fazem para todos os bueiros, outros fazem para os bueiros principais, né, os maiores, mas o ideal é que seja feito em todas as linhas de tubo, esse perfil onde você pega por onde está passando a linha de tubo e cria um perfil exatamente para ele. Você consegue saber as caixas, altura de caixa, dimensões, as configurações, como que é cada coisa ali. A gente também vai ver um detalhe disso daí. E os padrões de drenagem, a gente já comentou aqui sobre eles. Tem vários tipos, eu preciso saber as dimensões das canaletas, os materiais, especificações, tudo que é para ser feito na execução. E também as memórias de cálculo. Aqui a gente tem uma planta de bacia, e a gente pode ver aqui por onde está passando a nossa rodovia, né? Ele é numa escala bem, assim, que você enxerga a obra bem pequena, né? Realmente não é para ver muito detalhe, mas é para saber quais são, né, os pontos altos aqui que foi pego. Então tudo isso aqui está contribuindo para a obra. Aqui também essa outra bacia bem maior, ela entra, né, lá em cima. Então toda essa contribuição ela está indo para a obra, e o projetista utilizou toda essa contribuição de água, né, quando chove, toda essa água vem para cá, e ele teve que tratar tudo isso no dimensionamento da obra. Aqui a gente tem aquele nosso exemplo do dispositivo, e a gente vê aqui, por exemplo, a linha de tubo, né, com caixas, tem uma caixa lá no meio do canteiro central, então ele está recebendo uma canaleta aqui, outra canaleta também, ela
tudo para cá, descida, caixa, e aqui ela deságua. Da mesma forma aqui também tem canaletas, aqui tem uma canaleta nesse ponto, aí ela vem, uma saída rápida e um dissipador. Então tem vários, aqui também é um ponto mais alto, a gente tem a canaleta, e aqui provavelmente é uma escada hidráulica, está um pouco pequeno aqui para a gente ver, mas provavelmente é uma escada hidráulica. E ele cai numa outra canaleta maior. Então, vários pontos. Os drenos do pavimento que vão estar lá por baixo. Cada um tem a sua legenda. Importantíssimo, né? Ter uma legenda bem detalhada ali para poder encontrar. Né? O projeto de drenagem tem projetos que tem bastante linha, bastante coisa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um projeto de drenagem, eu me apavorei. Falei, caramba, não consigo entender nada, muita linha, traço ponto, traço 2 pontos, com setas e tudo mais. Mas você se acostumando e você procurando ali na legenda, é um projeto simples, assim, que dá para você entender muito bem o que está acontecendo, quais são os pontos altos, pontos baixos, e segue toda uma lógica, né? Então, eu costumo dizer, a água, ela, né? Se você imaginar, né, que a água sempre vai para o lado mais baixo, né? Então a água sempre vai descer. Então não tem muito segredo, é só você saber ali que o ponto mais alto, onde está, o ponto mais baixo, você já consegue imaginar ali o que o projeto está pedindo já para cada situação, né? Tem várias situações aí de projeto. Aqui a gente tem um perfil de bueiro, né, que a gente queria mostrar. Então, lá na estaca 1203 mais 2,5 metros, foi criado lá um perfil de bueiro. Então, em planta, era possível ver uma travessia, né, que ia de um lado ao outro da nossa pista. E aqui ele tem uma boca de entrada, né, um muro de ala aqui. A água entra, atravessa por baixo da pista. Depois sai, tem uma outra ala aqui, uma boca de saída, um dissipador. Né? Aqui tem um dissipador de entrada, né, para poder não ter um assoreamento aqui e tal. Então ele tem essa configuração. Com certeza tem canaletas, né, nas laterais. E aqui o projetista teve o cuidado até de detalhar até a sondagem. Então aqui ele viu que tem um material que não é tão bom. Ele já projetou até uma espessura média aqui, né? Ele fala, de troca de solo. Um limite provável de remoção. Então, logicamente, depois que abrir, que vai ser verificado, né, qual é exatamente até onde tem que escavar. Mas ele já delimitou, né, baseado na sondagem, aqui baseado no que viu lá no local, uma provável troca de solo. E essa linha de tubo executada antes de subir o aterro, né, porque depois que subiu o aterro, aí complica para poder executar. Então, executa a primeira linha de tubo, depois com a linha de tubo pronta, pode subir os aterros. Então esse aqui é um perfil de bueiro, bem detalhado. Ele pensou até na troca de solo. Então aqui ele compatibilizou com a sondagem, né, que nem sempre é feito dessa forma. Aqui o projetista fez da maneira correta. Temos um outro exemplo de perfil de bueiro, né, que também dá para a gente enxergar bem. Aqui temos uma descida, né, uma escada. Ela cai numa caixa, tem bem as dimensões da caixa. Aqui tem detalhes sobre a caixa, o projeto que você encontra o detalhe dela, a estaca, né, 1324 mais 14, cotas, né, a cota que começa aqui, a cota que termina, aí vem essa linha de tubo, um BSTC de 1 metro, um berço, classe de tubo PA2, comprimento do tubo, aí ele cai aqui, tem uma caixa CX4 lá no canteiro central, que também vai estar recebendo essa água aqui do canteiro, né? Vai aumentar essa contribuição para cá, mas aqui acabou dando o mesmo diâmetro, né? Também tubo PA2, tubo de 1 metro, mesma coisa, e boca de saída, né? Uma ala lá de saída, e aqui um canal retangular. Canal retangular, ele vai descendo, né? Vai quebrando a energia, a velocidade, dissipador entrega aqui no terreno natural, enroncamento de pedra, volume do enroncamento, cota que ele chega aqui, então cota que sai, cota de cada degrau, então por aqui comprimentos aqui, comprimento da ala, largura aqui
da caixa, 1,5 m. Então a gente tem cobrimento, a gente consegue saber aqui o cobrimento, né, do tubo. Terreno natural tracejado, então tem bastante elementos aqui e realmente no perfil de bueiro é onde a gente consegue enxergar muito bem o que vai acontecer, como será a sua execução. Aqui temos um detalhe de um projeto padrão, né, de canaletas, valeta aqui, valeta de grama, valeta de concreto, vários tipos, né, uma canaleta aqui com uma seção em U, uma sarjeta de corte, né, quase parecido com uma guia, né, uma situação aqui se ela estiver atrás de uma barreira rígida. Então tem vários, né, vários projetos. Aqui ele fala qual tipo de concreto é para usar, quais são as dimensões. Muitas vezes, nesse aqui, por exemplo, ele já dá consumos, né, consumo de escavação, de concreto para cada metro linear. Então aqui ele dá todos os detalhes para poder executar cada um dos dispositivos. Temos um outro exemplo aqui de uma descida da água em corte, né, tipo escada. Então tem lá variável, né, porque vai depender aqui do talude. Várias situações, aqui cai numa caixa, né, aqui cai num outro tipo de caixa. Aqui ele cai numa canaleta, num dispositivo, né, que vai continuar captando a água. Então tem uma paredinha, então tem detalhes aqui, né, vários detalhes de forma, de dimensões. E se for, né, geralmente é concreto armado, já tem uma outra prancha depois na sequência onde detalha toda a parte do aço. Então são os detalhes todos que tem que ter para poder executar esses dispositivos. Temos um exemplo aqui também, um posto de visita, né, tipo A, PVA. Então tem lá dimensões em planta, aqui já tem o aço, né, junto. Aqui é executado em bloco, né? Então já tem os detalhes de bloco. E logicamente vai ter a parte que é variável, né? A parte da altura que é variável, né? Pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas tudo isso já detalhado. Especificação, tudo que é para, né, como que é o enchimento de blocos e tudo mais. Então, os vários tipos aí de detalhamento de projeto de drenagem que é para poder detalhar os dispositivos, né? Que vai servir tanto para orçamento, quanto para compra dos materiais, programação e também, principalmente, para execução. Entrando aqui na parte de sinalização e elementos de segurança, a gente precisa ter uma planta baixa. Em alguns projetos, a sinalização horizontal e vertical, às vezes ela fica num projeto e os elementos de segurança em outro, mas na grande maioria é tratado tudo de uma forma só. Então, na mesma planta baixa, você enxerga a sinalização, as placas e as defensas, barreiras e outros dispositivos de segurança, de elementos de segurança que podem ter, também tudo na mesma planta. E depois detalhes, geralmente uma prancha ou mais pranchas para cada tipo de detalhes que for necessário. E se você está gostando desse vídeo, a gente vai continuar na parte 2.